Pena Ferreira, coordenadora do Grupo de Estudos Linguísticos do Oeste do Pará, o GELOPA, abrigado no Programa de Letras da Universidade Federal do Oeste do Pará. E nós estamos iniciando hoje o nosso canal no YouTube, o canal do GELOPA, que é uma das atividades do projeto de extensão discutindo tópicos de linguagem desenvolvido pelo grupo. E hoje nós temos o prazer de conversar com um dos maiores nomes da linguística brasileira, o professor Mário Alberto Perini. Obrigada, professor, por estar conosco. Obrigado a vocês. O professor Perini é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais e já vem há bastante tempo discutindo alguns temas importantíssimos para a área de letras, linguística e da discussão do ensino de língua portuguesa. E um desses tópicos é a gramática. Nos anos 80, em 1985, o professor publicou esta obra, Para uma Nova Gramática do Português. E eu considero, você me corrija se eu estiver errada, a obra que vai ser o primeiro passo daquilo que hoje muitos linguistas chamam de a nova era das gramáticas, que são as gramáticas escritas pelos linguistas. Professor, como é que você avalia essa chamada nova era, nova fase das gramáticas que passam a ser escritas pelos linguistas depois de longos anos de crítica às gramáticas que existiam? Bom, era uma responsabilidade que os linguistas tinham, né? E que durante muito tempo não foi enfrentada. Atualmente saíram não só gramáticas mais atualizadas do ponto de vista teórico, mas também gramáticas dirigidas ao português brasileiro, que é uma língua falada por 200 milhões de pessoas e completamente desprezada em termos de estudo até alguns anos atrás. O que eu acho muito positivo é que no momento nós temos, rapidamente surgiram muitos trabalhos. Nós temos meus, né? Tem o professor Taliba, da professora Maria Helena Moura Neves, né? Tem um do Marcos Banho e vários outros. Em primeiro lugar, existe uma escolha. Essa escolha é um pouco incômoda em termos pedagógicos, no sentido de que talvez fosse melhor a gente ter uma obra canônica que fosse essa que é a gramática certa da língua portuguesa. Acontece que o estágio do nosso conhecimento da língua não permite isso. O que nós vemos hoje é um retrato da realidade. Nós não compreendemos uma série de questões relativas à análise da língua. Mas, por outro lado, muitas outras nós compreendemos. E essas podem ser encontradas nas escolas, nas gramáticas atuais. O que está faltando é essas gramáticas chegarem à escola. Não chegaram, não. Por enquanto não houve grande impacto dessa situação, mas é uma situação muito recente. A primeira gramática do português falado eu publiquei em 2002, em inglês, portanto não teve impacto no Brasil. Depois, a partir de 2010, em 2010 saiu a minha primeira gramática descritiva do português e a gramática de Taliba de Castilho, nova gramática descritiva. Em 2010, faz muito pouco tempo. O que nós precisamos no momento não só continuar esse trabalho de pesquisa e de descrição, mas produzir material que seja utilizável em sala de aula. Eu acredito que a gramática merece ser ensinada, não pelos objetivos tradicionais, mas como uma disciplina científica, como um aspecto do nosso estudo da realidade do universo, nesse caso a realidade social. E para isso, obviamente, teríamos que ter trabalhos atualizados. As gramáticas escolares atuais refletem as melhores, refletem o estado da linguística por volta de 1910. Nesse século e tanto, alguma coisa aconteceu. E isso precisa aparecer nas gramáticas. Isso, pelo menos esse ponto está sendo dado. Agora precisamos produzir material utilizável em sala de aula, porque obviamente não se pode chegar ao professor de português, entregar uma gramática totalmente atualizada e dizer, agora você vai mudar o seu
né, o seu fazer na sala de aula em termos dessa gramática. O professor tem mais o que fazer, a profissão dele é outra, né? Então é preciso preparar material que seja pensado em termos dessas novas ideias. Muito bem. O termo gramática, e algo que eu costumo discutir muito em sala de aula, é o termo polissêmico, como nós temos vários termos na língua. Uma recepção, um conceito de gramática que se popularizou muito é a gramática como disciplina escolar. Vou estudar gramática. Então, eu gostaria que você conversasse um pouquinho conosco sobre de que gramática nós estamos falando quando nós defendemos a presença dessa gramática na escola, quando dizemos que é importante estudar, compreender essa gramática para entender a nossa língua. Sim, aí nós estamos falando da gramática enquanto disciplina escolar, né? Claro. Mas essa disciplina precisa ser repensada em muitos aspectos. Em primeiro lugar, quanto ao conteúdo, que é basicamente naquilo em que eu trabalho, os linguistas em geral trabalham. O conteúdo precisa ser atualizado em termos do muito que se aprendeu sobre a estrutura das línguas nos últimos 100 anos. Mas também precisa ser repensado, e talvez principalmente, em termos dos objetivos desse ensino. Tradicionalmente, isso foi uma coisa pela qual eu passei como aluno, e eu acredito que os alunos ainda passem hoje, é considerado um dos grandes instrumentos para a aquisição do português padrão, culto, do português escrito. E eu acho que isso é completamente um erro de alvo, é completamente um erro. Quando uma pessoa não está em condições de escrever uma página em português correto e coerente e coisas, a saída não é estudar gramática. A saída são outros, os procedimentos são outros, a maioria dos professores sabe disso e no fim acaba fazendo. Você aprende a escrever escrevendo. Você aprende a língua padrão escrevendo e lendo. Ocasionalmente, uma pessoa instruída em gramática pode ter uma dúvida e ir na gramática resolver. Pode ser. Mas não é por aí que se aprendeu a usar a língua. Eu tenho dúvidas sobre, digamos, a regência de um verbo, vou lá na regência do verbo, então é assim. Mas não aprendi desse jeito, não. E ninguém aprendeu desse jeito. É muito fácil verificar isso em uma sala, e você pode perguntar quantas pessoas, numa sala de alunos de letras, por exemplo, quantos deles são capazes de escrever em português toleravelmente correto e bem estruturado. Muitos podem. Felizmente, talvez a maioria saiba. Depois perguntar quantos deles têm segurança no seu conhecimento da teoria gramatical, vai ser zero, porque nenhum deles tem, você não tem e eu não tenho. Nós estamos procurando caminhos, né? Então não pode ser por aí, o caminho é esse. Nós temos que repensar os objetivos do ensino de gramática. Eu acredito que a gramática tem um lugar como disciplina na escola média, por exemplo, mas como uma disciplina científica. Assim como nós estudamos. Nós estudamos biologia porque somos, né, objetos biológicos, somos animais, vivemos no meio de plantas e animais. Isso é fundamental para nós e é muito importante saber isso. Não que cada aluno individualmente vai ser um biólogo. Não é isso. Não é formação profissional. É uma formação de membro de uma comunidade, de uma civilização do século XXI. Espera-se que o cidadão do século XXI tenha uma formação científica. Mesmo porque, de vez em quando, ele pode ser chamado a tomar decisões. E as decisões, nós sabemos, às vezes são muito importantes, né? Condicionam a própria sobrevivência da nossa espécie. As ciências naturais são razoavelmente contempladas nesse nível de ensino. Por exemplo, eu estudei, estuda-se hoje, alguma biologia, física, química. As ciências sociais, que são tão importantes quanto, porque, enfim, nós somos animais biológicos, mas também somos animais sociais. A meu ver, são muito mal contempladas, muito mal. Nós estudamos um pouco de história. História é uma opinião minha, é uma disciplina perigosa. Ela tende a se tornar,
se tornar doutrinação, mas enfim, estuda-se história. História é importante, nós sabemos, você tem que saber de onde você veio, para onde que a gente vai. Né? Mas a linguagem, que é o cimento que segura a comunidade junta, que segura as sociedades humanas, é uma pré-condição para a própria existência da sociedade humana, não é estudada cientificamente. Simplesmente não estudamos isso. Então, esse instrumento que nós temos, a língua portuguesa, que é aquilo que faz de nós um país em oposição a outros, uma comunidade em oposição a outras, e que permite que essa comunidade funcione, não é estudada. Eu acho que isso aí faz muita falta, portanto, existe um lugar para o estudo de gramática em nível médio. Eu não diria nível elementar, provavelmente não, porque aí ainda se está lutando para conseguir uma alfabetização plena. Né? Na sua fala e nas obras, né, que você vem escrevendo, eu verifico essa preocupação de mostrar que um estudo de gramática é um estudo científico e deve ser percebido como tal, como as outras, né, como os outros estudos que você acabou de mencionar. E eu acho interessante isso porque tem um ditado no Brasil que nós dizemos que todo brasileiro é um pouco juiz de futebol, técnico de futebol também, né? Que sabe exatamente o que fazer com o time, sabe criticar muito bem. Eu estendo isso à questão do uso da língua. Parece que todo mundo é um juiz em potencial da língua do outro. Ele começa a apontar o certo e o errado na língua. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, né, para mostrar que língua é uso. Então, eu tenho a minha língua porque eu faço uso dela, isso não tem nada a ver com certo e errado se ela for diferente da tua. Então, a minha forma de expressão não é errada se ela for uma forma diferente do outro, né? Gostaria que você comentasse sobre isso, de como a sociedade olha para o professor de língua portuguesa, como a sociedade olha para o estudioso da língua, para o linguista. Bom, a respeito de todo mundo ser um juiz da língua sua e dos outros, isso é indispensável. É indispensável que a gente faça porque há coisas aceitáveis e coisas inaceitáveis em termos de comunicação. Senão, não há comunicação. É absolutamente fundamental que eu chame isso aqui de livro e você também chame de livro, porque senão nós não vamos nos entender. Mas isso não significa que exista uma variedade da língua privilegiada e as outras não. Cada um funciona no seu contexto, né? E o que falta é uma conscientização da imensa complexidade que é uma língua natural, funcionando em uma comunidade em determinado território. Nós temos no Brasil não uma língua e 200 milhões de pessoas que não conhecem essa língua. Não é isso. Nós temos uma língua escrita, que não é a mesma língua falada. As diferenças são muito grandes, todo mundo que passou pela escola sabe disso. Nós temos uma língua falada que é bastante uniforme no Brasil todo. Claro que tem diferenças. Eu percebo de onde você é do Ceará, você é do Rio Grande do Sul, você é de Minas, percebe-se, mas nunca chega ao ponto de impedir a comunicação. Então nós temos, isso é um privilégio que nem todos os países têm, nós temos uma língua falada, uma língua cotidiana comum no Brasil. Além disso, temos uma série de outras variedades, né, são estudadas sociolinguisticamente, como classe social, né, faixa etária, nível de escolaridade e também regiões. Mas, de um modo geral, são modificações, diferenças bastante pequenas. Então, vamos para simplificar as coisas muito radicalmente, vamos dizer que nós temos duas línguas na nossa vida. Nós temos a língua escrita, que está aqui nos livros, e só nos livros. Ninguém fala essa língua. Eu já ouvi essa língua sendo falada em discursos de formatura lidos. Fora daí, não. Então, é uma língua estritamente escrita. E temos uma língua falada que é comum a todos nós, que é aquela de que nós dependemos. O que falta é conscientizar-se dessa dualidade. Não é um fenômeno brasileiro, não. Todas as línguas têm essa oposição em todos os países, em alguns países até de maneira muito mais radical do que no Brasil. Por exemplo, para um americano bem instruído,
a língua que ele fala é bastante próxima da língua escrita. Mas para por exemplo, um negro criado em gueto, né, nos guetos, isso está cada vez mais desaparecendo, mas enfim, era quase como se falasse outra língua. O Labov menciona casos em que ele não entendeu o rapaz que ele estava entrevistando, porque ele usava um sistema de tempos e aspectos verbais diferente do inglês padrão. Então isso existe em inglês. Em outras línguas a diferença é muito radical, como por exemplo nos países árabes, em que para estudar o árabe dos livros, que é muito, muito conservador, um marroquino precisa simplesmente estudar como se fosse uma língua estrangeira. Essa é a situação no Brasil. No Brasil não é tão radical, mas tem seus problemas, sabemos disso, principalmente na produção, mas também na leitura. O grande problema é colocar isso na cabeça. Parece ser muito difícil. Parece ser muito difícil. As pessoas defendem o português padrão como única variedade admissível, como se estivesse defendendo a nacionalidade brasileira. Eu me lembro de uma professora que, depois de uma palestra minha, chegou para mim e disse: nessa palestra eu tinha mais ou menos mencionado que é preciso reconhecer que nós utilizamos os chamados pronomes retos como objeto. Né? Encontrei ele e mesmo ajuda eu aqui. Né? Ela chega e diz: professor, o maior tesouro do brasileiro é a língua, o senhor quer destruir. E eu tive que responder um dia: não, a senhora está dizendo que o maior tesouro do brasileiro são os pronomes oblíquos. Isso aí é que eu tenho lá minhas dúvidas. Não é uma questão de aceitar ou não aceitar, é fato. O fato vai continuar. Não tem a menor indicação de que isso vai desaparecer, essa dualidade. Talvez fosse mais interessante ele começar a escrever em português padrão, em português coloquial, mas isso é fora da realidade, isso não vai acontecer. Nós vamos continuar dessa maneira e há grandes vantagens práticas, né? Em o Brasil ter uma língua escrita comum, de maneira que eu sei quando você fala que você é paraense, mas se eu ler o jornal de Santarém, eu não vou saber de onde é. Né? Há vantagens muito grandes e também há vantagens de essa língua ser tão próxima da língua que se usa em Portugal ou na África. Né? Então há grandes vantagens nisso não. E eu não creio que essa situação vá mudar. É simplesmente colocar adquirir a consciência de uma realidade em si não muito complexa, em si não muito difícil de entender, mas que mexe com reações emocionais, eu acho que é principalmente isso. Isso. Bom, então nós estamos falando de língua e não dá para falar de língua sem falar de variação linguística, que é exatamente o que você vem citando aqui. Para muita gente, a variação linguística é vista como um erro, como um defeito, como um problema, algo que deve ser consertado. Explique para o nosso público o que é variação. Bom, variação linguística é simplesmente o fenômeno de que as pessoas, embora se entendam, não falam todos da mesma maneira. Né? Então, uma pessoa pouco escolarizada geralmente tem uma linguagem bem diferente. Né? A história da ajuda eu. Né? E como nós convivemos com essas variedades todas, não há problemas de compreensão. Existe a variedade regional, né? A variação regional, existe a variação social, que é bem importante, a variação, eu acho que talvez seja também regional, mas é a oposição que existe entre a língua das grandes cidades e a língua do campo mesmo, não das pequenas cidades, mas do campo, que preserva uma língua que provavelmente antigamente era muito mais estendida no Brasil, mas que a escolaridade, né, e o convívio com pessoas mais escolarizadas talvez tenha revertido isso um pouco dentro das cidades. Esse é um fato da nossa vida. Não é uma coisa a ser discutida, isso não é discutível, é um fato que todo mundo sabe que existe. É uma questão de não colocar juízo de valor em cada uma dessas variedades. Uma aluna minha, uma ex-aluna minha, hoje professora na Universidade
São João del Rei, produziu um vídeo sobre isso, né? Sobre um menino transferido do interior, né, da fazenda para a cidade, e como que ele é marginalizado pelo fato de que a morfologia verbal dele não estava certa. Mas isso nós sabemos que acontece a certo ponto. Tem diminuído. Eu acho que a língua escrita brasileira, inclusive jornalística, tem se tornado muito menos elitista do que era em 1950. Em 1950, você pega os textos da época, textos jornalísticos, eles estão vazados numa variedade de língua que poderia ser em 1850. De lá para cá as coisas mudaram muito. Então vão mudando, só que talvez muito lentamente. E como sempre a escola, o mundo corre e a escola vai mancando atrás, né? A escola está muito para trás nesse aspecto. Não estou criticando os professores aqui, e nem sequer os planejadores, que fazem o que sempre foi feito. E o professor não pode, repito, não pode ser intimado a mudar a sua praxis de ensino, de sala de aula, de uma hora para outra. É preciso haver um esforço nesse sentido. Como a língua é uma coisa importante, como o estudo da língua é uma coisa importante, não apenas para linguistas, eu acho que deveria ser feito. Mas esse livro é de 1985, né? Até hoje eu não vi muitos resultados. Muito bom. Professor, no século XIX, com a independência do Brasil, surgiu uma discussão sobre a possibilidade de uma independência linguística, de nós termos a língua brasileira. E eu vejo que hoje alguns linguistas ainda levantam essa bandeira, que nós temos não mais a língua portuguesa, mas a língua brasileira. E alguns afirmam, nós temos a língua portuguesa com variedades diferentes. Então, na sua opinião, o que nós falamos no Brasil ainda é a língua portuguesa? Bom, eu respondo não como linguista, porque não é uma questão linguística, é uma questão política. É uma questão de decisão política. Eu tenho alguns amigos que são da antiga Tchecoslováquia, que se dividiu hoje em Tcheca de um lado e Eslováquia do outro. Eles falam a mesma língua. A diferença entre o tcheco e o eslovaco é mais ou menos, talvez nem tanto como do português de Santarém e o português de Santarém, perto de Lisboa. Talvez nem tanto essa diferença. Mas no momento em que se separaram, tornou-se importante que fosse uma nova língua. E hoje é considerado o tcheco e o eslovaco, por exemplo, na União Europeia, línguas oficiais são o tcheco e o eslovaco. Foi uma decisão política. Não é uma decisão... não vem de um critério linguístico em absoluto. Por outro lado, na Itália, fala-se italiano, e, por exemplo, você vai estive uma pequena cidade do sul da Itália, em que eles falam entre eles, todos eles falam italiano hoje, porque hoje a Itália é uma sociedade muito escolarizada. Mas eles falam entre eles em uma coisa que é considerada uma variedade do italiano. Não dá para entender. É outra língua, do ponto de vista da comunicação. Mas não houve a vontade política de fazer o napolitano, o calabrês ou o siciliano uma nova língua. Não houve essa decisão política. Então é uma questão política. Então, voltando aqui ao português, as variedades vão se separando. Nós nos afastamos de Portugal, mas Portugal também se afasta de nós. A partir do momento em que nós temos uma população autônoma, que nós não temos apenas transplantados recentes de Portugal, né? Quer dizer, isso começou com os indígenas, depois com os escravos africanos, e depois os europeus, né? Porque os europeus, talvez um terço, um quarto da população branca do Brasil é de origem italiana, espanhola, alemã, etc. Surgiu aqui uma variedade diferente. É ou não é outra língua? Eventualmente, para fazer previsões para daqui a 300 anos, nós vamos ser obrigados a reconhecer que é outra língua, porque você não vai conseguir entender o português. Então mas talvez não, porque afinal de contas os napolitanos e os milaneses não se entendem quando falam seus respectivos dialetos.
É uma questão política. Por enquanto, eu acho que há vantagens políticas em chamar isso de língua portuguesa. Não vejo problema. Quer dizer, é a escolha que nós temos. Isso não é questão de ser independente. Independente nós já somos. Não, a independência do Brasil não está em questão, como talvez a independência da Eslováquia esteja. Mas do Brasil não está em questão, não existe esse problema. Então, há uma vantagem de fazer parte de uma comunidade linguística maior do que somente o Brasil. Nós temos Portugal, temos os países africanos, temos Timor-Leste, e eu vejo vantagem nisso. Mas é uma questão política. Então, como linguista, não se trata da minha opinião, porque não é uma questão linguística. E como simples cidadão, essa é a minha opinião, que vale tanto como de qualquer outra. Obrigada, professor. Foi um prazer muito grande conversar com você, conversar com você pelas obras que você vem produzindo. Eu quero agradecer muitíssimo. Obrigada. Eu que agradeço. E você vai continuar esperando outro vídeo do Geopa, que nós vamos postar na semana que vem. No próximo vídeo, nós traremos uma entrevista com o professor e poeta Paulo Nunes. E eu fico aqui tietando mais um pouquinho o professor Perini. Tchau, tchau.